Você provavelmente já ouviu que errar muito no começo, quando a gente está aprendendo a operar, é normal. Perder dinheiro faz parte, que todo mundo quebra antes de aprender. E hoje eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não precisa ser assim. Alguns erros não ensinam absolutamente nada. Eles não fazem parte do seu aprendizado, eles só te atrasam. E é sobre esses erros que a gente vai falar hoje. Muita gente entra no mercado achando que perder dinheiro no começo é quase um pedágio obrigatório, como se o mercado dissesse: paga aqui o seu prejuízo para poder aprender. Isso não é verdade. Não é assim que funciona na prática. Prejuízo sem método não ensina nada. Prejuízo sem leitura não educa. Ele só machuca emocionalmente e, pior, te cria medo, te traz traumas para depois. Perder faz parte do jogo, sim, mas perder sem saber exatamente por que perdeu não é aprendizado, é aposta. Se você fecha um trade no prejuízo e não sabe dizer claramente o que fez de errado, entrada, contexto, timing, gestão, você não evoluiu, você só gastou dinheiro. E aqui entra um erro muito comum, que é operar sem entender o próprio erro. Tem gente que opera, perde, abre outro trade e segue a vida, como se nada tivesse acontecido, sem revisar, sem questionar, sem registrar. O mercado não vai te corrigir. Se você não parar para entender o seu erro, ele vai se repetir. Outro erro que você não precisa cometer é começar no tempo gráfico mais rápido, achando que isso vai te ensinar mais. Não vai. Tempo gráfico pequeno não acelera aprendizado, ele acelera a reação. Ele te joga num ambiente de ruído, de ansiedade, de falsas oportunidades. Muita gente começa num minuto porque quer ação, quer movimento, tem medo de perder, tem um contrato só, não quer deixar um stop muito longo, quer sentir que está operando de verdade. Mas o que acontece na prática é que a pessoa não aprende leitura, ela aprende só a clicar, a reagir. Gráficos um pouco mais longos, não precisa ser muito mais longo, mas eles te obrigam a pensar. E pensar pode ser desconfortável no começo para uma pessoa que está acostumada com setup, está acostumada a aprender que ser robô e estatístico é mais importante do que pensar, enquanto não é a verdade. Não é isso que forma o trader. E aqui entra um ponto que talvez vá contra o que você já ouviu, que o psicológico não vem antes da técnica. Ninguém fica confiante fazendo algo que não entende. Ninguém fica calmo operando sem saber exatamente o que está buscando no gráfico. Ansiedade, medo, insegurança, na maior parte das vezes, não são problemas emocionais, são problemas técnicos disfarçados. Quando você tem um plano claro, regras objetivas, você sabe o que está esperando do mercado, o emocional se ajusta naturalmente. Não porque você ficou forte mentalmente, mas porque você parou de operar no escuro. Outro erro clássico: operar todo dia, só para não perder o ritmo, como se o mercado estivesse te esperando. O mercado não se importa se você operou ontem, hoje, na semana passada. Existem dias bons para operar e dias ruins para ficar de fora se você não sabe o que está fazendo, se você não está bem naquele dia, por exemplo. Ficar de fora também é uma decisão profissional e muitas vezes é a decisão mais difícil para quem está começando. Operar por obrigação quase sempre termina mal. E isso está muito ligado ao vício. Também tem o erro de copiar trade de outras pessoas. Copiar entrada, copiar saída, copiar print, sinal. Você não copia o contexto, você copia o risco. Você não copia o emocional. Mesmo um trade correto, fora do seu timing ou do seu perfil, vira prejuízo. Quando você copia o trade, você terceiriza a responsabilidade. E no mercado, terceirizar responsabilidade é muito perigoso e totalmente desaconselhável. Isso é para quem ainda está procurando o caminho fácil. Outro erro que você não precisa cometer é aumentar a lote para recuperar a perda.
para recuperar o teu loss. Isso quase nunca é uma estratégia e quase nunca dá certo. É uma reação mais emocional. Você sai do seu GR fazendo isso. Quando você tenta recuperar rápido, você abandona a estatística, você abandona plano, você abandona a paciência, você sai do seu racional. Aí o problema deixa de ser o mercado e passa a ser o descontrole. Gestão de risco não existe para te enriquecer rápido, existe para te manter vivo tempo suficiente até que você aprenda. Tá anotando todos os erros? Vou falar talvez um dos erros mais importantes. Operar com o dinheiro que você precisa. Quando o dinheiro faz falta, a leitura muda completamente. O risco parece maior, o stop dói muito mais, a pressão financeira distorce a decisão. Então, ter uma renda paralela, um emprego, uma outra fonte de segurança, não atrapalha o trader iniciante. O que atrapalha é justamente a urgência. Day trade é uma profissão de risco e risco exige estrutura física, mental, financeira. Por fim, um erro silencioso: trocar de estratégia o tempo todo. A maioria das pessoas não troca porque a estratégia é ruim, troca porque não teve paciência de aprender a executar. Sem repetição, não tem aprendizado. Sem backtest, sem sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem confiança. Então, se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo é o seguinte: day trade não exige sofrimento, exige método, tempo, responsabilidade e humildade para aprender do jeito certo. O jeito certo só tem um, é o jeito profissional. Não é o caminho mais curto, mas é o caminho certo, garantido. É o caminho que eu demorei muito para descobrir e estou aqui tentando cortar o seu caminho, já te falando qual é o jeito certo. Eu não dou curso, mas eu não omito quem me ensinou. Eu sempre falo aqui da minha mentora, a Laine, e eu vou deixar o contato aqui antes que alguém me pergunte. Sempre deixo aqui na descrição. Bom, se esse vídeo te poupar de cometer pelo menos um desses erros, ele já cumpriu o seu papel. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.